Boa tarde, moçada. Tudo bem com vocês? Ó, eu vou abrir o microfone de todos vocês aí. Quem quiser falar. Acharam uma opção aí onde abre o microfone? Achei sim. Joia. Então, galera. Então, a pedido do Yuri aí que entrar em contato comigo aí pelo meu Instagram, de um canalzinho de matemática que eu tenho lá, ele me convidou aí para ajudar vocês nas aulas de matemática, né? Então, hoje eu queria conversar um pouco com vocês aí para saber como é que tá o esquema de vocês aí, como é que vocês estão se virando ou não tá tendo nada? Como é que tá funcionando aí para vocês? Quero Na saber. minha escola é só atividade. Os meus professores só estão lançando atividades sem assunto mesmo. Ah, Na entendi. minha escola, Vocês estão, mas ninguém tá indo para a escola, eles só estão mandando atividade para vocês. sim. Aham. Entendi. E mas eles estão conseguindo dar sequência nesse no esquema do livro de vocês? Aliás, todo mundo aqui da mesma sala, todo mundo do oitavo ano, estuda junto? Não, Vocês não estudam juntos? E que ano que vocês estão? eu sou nono. Eu sou oitavo. Ah, entendi. Então tem a galera misturada aqui. Ah, entendi. Pensei que eram todos da mesma sala. Ó, o Vitor tá falando, o Yuri tá falando que não tá conseguindo ouvir aqui, ele tá falando pelo chat. O, o Yuri, vai digitando aqui para mim, você tá no celular ou tá no computador? Tenta sair e entrar novamente. A Maria Helena falou aí, verdade. É porque às vezes quando entra de vez assim dá problema no navegador. Isso. Então, deixa eu ver aqui. Vou marcar aqui algumas coisas para eu saber como é que nós vamos montar o esquema aqui para eu ajudar vocês. Então, só para eu entender aí, na escola de vocês são todos do estado, estudam na escolas estaduais? Eu sim. Eu não. Então fala aí para Eu mim. não. Giovana, que ano que você tá, Giovana? Giovana, tá me ouvindo? Tô. Que Eu sou oitavo ano. oitavo ano? É. Estuda escola estadual? Não. Que escola você estuda? Eu estudo no particular aqui perto Ah, de casa. entendi. Legal. E como é que tá sendo na sua escola? Eles só estão mandando atividade, não tá tendo nenhuma aula online? Giovana, não tá tendo nada de aula online para você? Tá sim, tendo aula online. Ah, entendi. E que assunto que você tá vendo aí na sua escola de matemática? É porcentagem e juros. Ah, legal. Certo. Maria Helena, que ano que você tá? Eu tô no oitavo ano. Ah, legal. Que você estuda em que escola? Eu Estadual? estudo, não, particular. Você estuda junto com a Giovana ou não? Não. Ah, beleza. E que assunto que vocês estão vendo aí na sua escola? É, o último assunto de matemática, na verdade, o próximo assunto de matemática que a gente vai entrar é polinômios. Polinômios. Polinômio, certo. Beleza. Aí tem outro aqui que tá uma sigla aqui que é MI.
M é porque meu nome se pronuncia M, mas quando eu escrevo ele normal, quase ninguém entende. E como é que é o seu nome? Fala pra mim. A-M-M-Y. Então, mas o seu nome, fala pra mim. M. M, é porque tá aí, M, Capca, Capia. É, Hã? M-K. M, capa. Beleza, então vou escrever M aqui. Beleza, que ano que você tá, M? 9º ano. Joia. Que assunto que você tá vendo aí? É notação científica e radiação. Notação científica e radiação. Uhum. Joia. Que isso é escola estadual ou particular? Sim, sou estadual. E na estadual de vocês aí tá tendo alguma aula online ou só tá tendo atividade que eles estão mandando para Só vocês? tá tendo atividade. Ah, beleza. É, quem mais agora é o Yuri. Yuri, tá conseguindo ouvir agora? Tá conseguindo falar? Ele entrou, mas não sei se tá ouvindo a gente aí, né? Bom, vocês se conhecem, vocês são todas da mesma cidade? Que cidade que vocês são aí? Olinda. Ah, todos? Vocês se conhecem? Olinda também. Vocês se conhecem pessoalmente ou não? Eu não conheço as meninas, não. Ah, beleza. Eu só conheço a M. E eu só conheço a Helena. Consequentemente, né? Não, mas é isso aí. Então, beleza. Vamos dar aqui, já dá pra gente dar um apoio aqui, ó. O que vocês gostariam, assim, que eu comentasse mais aqui? Vamos, ó, Giovana aqui. O Yuri, alguém sabe que... O Yuri é o 8º ano, né? Se não me engano, que ele me falou. É nono. O Yuri é 9º? Porque ele me passou um livro aqui que vocês estavam usando do 8º ano, por isso que eu achei que ele era do 9º. Aliás, por isso que eu achei que ele era do 8º, né? Entendi. Bom, vamos ver o que a gente consegue se virar aqui. Vocês gostariam de fazer algum pedido para eu falar de alguma coisa específica? Vocês queriam que eu explicasse alguma coisa específica para vocês? Eu acho que só se eu desse uma resumida num polinômio seria legal. Porque, assim, a aula vai ser. A segunda aula sobre isso vai ser essa semana, sendo que eu não consegui entender muito, não. Entendi. Então, peraí, eu vou achar algumas coisinhas aqui de polinômios, daí eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês para a gente ver o que consegue fazer. Peraí. Parece que chegou mais um aluno aí. Vamos ver quem chegou aí. Emerson. Emerson, tá ouvindo a gente aí? Dá um tempinho, então, que como eu não sabia o que nós íamos trabalhar, eu não separei nada aqui, então deixa eu dar uma ajeitada em alguma coisa aqui pra gente falar. Ok. É porque, na verdade, esse foi, eu acho que um projeto do Yuri, eu não sei, que quem entrou em contato comigo foi o Yuri. Pra a gente entender. Ele me entrou em contato mesmo, ele explicou que tava vendo aí pra gente fazer um grupo como se fosse um reforço, uma coisa assim, né? Então, para dar um apoio aí para vocês. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer aí. O Yuri estuda em escola particular ou escola do estado, será? Do estado. Beleza. O Yuri agora tá conseguindo escutar.
Opa, Ele falou. opa, beleza, Yuri. Deixa eu ajeitar as coisas aqui, a gente já conversa mais um pouco. O senhor tem um canal, é no... Sim, eu tenho um canal no YouTube e tenho o meu Instagram. Já vou passar o endereço aí para vocês. Ok. Acho que o Yuri acho que me achou lá pelo Instagram, eu acho. Vocês estão com Wi-Fi ou vocês estão no 3G? Wi-Fi. Tem alguém- Wi-Fi. Ah, beleza. O problema maior hoje em dia aí é a galera que está sem acesso à internet, né? Esse que é o maior problema. Quem está no 3G, por exemplo, né? E daí tá sem muito contato aí tá meio sem conseguir fazer as coisas, né? Deixa eu só procurando aqui alguma coisinha pra gente ver se a gente consegue já agilizar. Olá, tá me escutando? Agora sim, quem tá falando? O Yuri. Aí, Yuri, beleza. Ó, vou mandar aqui para vocês o link, ó. Esse aqui é o link do meu Instagram, ó. MB Matemática Básica MB. Depois, quem quiser seguir lá. Aí, esse aqui é o link lá do canal do YouTube, ó. Inclusive, algumas coisinhas tem, acho que até de polinômios deve ter, mas não da parte básica de polinômios. Então, Yuri, estava conversando aqui com a galera aqui. Como são alunos de mais de uma série, né? Então, nós vamos ter que dar uma misturada aqui no que nós vamos falar. Então, agora não lembro. São alunos de 8º e 9º anos. Isso. Então, eu resolvi aqui começar. Eu esqueci de mandar o livro do 9º ano, não foi? Você me mandou o do 8º. Então, eu vou começar aqui a gente falando um pouquinho de polinômios, que acho que foi a Maria Helena que pediu para mim. Foi isso, Maria Helena? Sim. Então, vamos dar uma olhada aqui. E daí, à medida que os outros aí que têm alguma dúvida, se vocês quiserem comentar alguma coisa, dá para vocês já irem falando também. Deixa eu tentar achar do livro aqui, ver se eu tenho alguma coisa do livro. Vamos ver. Eu acho que no livro que eu enviei tem um assunto de polinômios. Então, aqui tem sistemas, que é a parte de equação. Deixa eu achar aqui. Aqui, não sei se deve ser o de todo mundo aí, né? Normalmente no 8º ano tem coisa de polinômios, mas aqui acho que não tá, não. Polígonos. É que eu não tenho nenhum livro em PDF porque eu dou mais aula pro colegial, sabe? Então eu não tenho tanta coisa assim de 8º e 9º ano. Mas vamos lá, vou achar um negócio aqui. Então hoje eu já esperava que a gente ficasse um pouco enrolado aqui, porque eu queria conhecer exatamente e ver o que vocês estavam precisando mais, sabe? Ver o que vocês estavam pensando aí do que vocês estavam precisando mais, né? Então deixa eu ver o que nós... Deixa eu pegar aqui. Eu vou compartilhar a minha tela do computador aqui com vocês. Deixa eu só salvar aqui. E aí a gente escreve algumas E a coisas. maioria estão com pouca memória.
no celular? Todos vocês estão no celular? Sim. Tô. Uhum. Vamos ver se vai dar para a gente ver direitinho aqui. Ó, estão vendo a tela do meu computador aí? Só que Sim. vou Sim. apagar um negócio aqui. Então, deixa eu só ver o que. Ó, polinômio deixa eu pegar uma coisa aqui. Deixa eu pegar aqui para a gente escrever. Então, vamos lá. O que de básico aí, aqui mesmo, falou Maria Helena, né? O que vocês devem ter falado aí de polinômio deve ter sido a parte básica ainda, né? Então, falando de polinômios, polinômio não tem, é um dos assuntos assim bem tranquilo, né? É a parte básica. Isso. Vocês só Precisa começaram a fazer falar. anotação. Aí vocês que vêm, se vocês tiverem interesse, né, de anotar alguma coisa, que a aula vai ficar gravada. Depois eu vou ver se eu consigo mandar ela para vocês também. Eu não cheguei nesse assunto ainda, mas eu vou chegar brevemente. Então, vou anotar já para se preparar. Isso, daí a gente aproveita, porque vai ser como cada um tá num nível aí, vamos assim, cada dia um escolhe um assunto e a gente vai falando, né? Então, ó, poli, ele vem de um significado, ó, são duas coisas juntas aqui, ó. Tá vendo essa divisão aqui, ó, poli e nômios, certo? O que significa a palavra poli, vocês sabem? Tipo, quadra poliesportiva. Vocês já ouviram falar de quadra poliesportiva? Não. Algo com mais de 4, mais de 2, aliás. Ou é 4? Isso quando for vários, né? Mais de 2 já é poli. Então, poli significa vários. Então, poli, vamos até anotar isso aqui, ó. Poli significa vários, certo? Então, vários monômios. Daí, então, nós temos, quando a gente está falando de polinômios, a primeira coisa que a gente vê é uma coisa chamada monômios. Esse mono aqui, ó, né, é equivalente a 1. Então, por exemplo, um monômio, a gente poderia dizer assim, ó, que 2x é um exemplo de monômio. Quando eu tenho uma quantidade, né, poderia ser também, por exemplo, um x só, vamos dizer assim, ó. Um 2x é um monômio, um y é um monômio. Se eu pegar, por exemplo, menos 3w é um monômio, que ele é um elemento só. Apesar de ter aqui, ó, 2x, né? Isto junto, tudo junto, é um monômio. E daí, o mono significa um, que é um elemento. Se eu falar aqui, ó, de binômio, o que o bi lembra vocês? 2. 2. Por isso, então, o que vocês acham que significa um binômio, né? Ele tem 2 elementos. Ele vai ter 2 elementos aqui, que a gente vai chamar de 2 fatores. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2x mais 1. Isto aqui, ó, é um exemplo de um binômio. Vou pegar um outro aqui, ó, x mais y. Isso já é um binômio também, porque ele tem 2 partes. Dá para entender aí tranquilamente? Sim. Dá Então, ó, na matemática, sempre que vocês quiserem entender alguma coisa, é sempre importante a gente tentar entender o significado das palavras. As palavras ajudam bastante a gente entender o significado das coisas. Achei um livrinho aqui que tem algumas coisas de binômios, de polinômios.
Depois eu vou ver se eu separo algumas coisas aqui para a gente usar. Então, isso são as partes básicas aqui do binômio. E se eu colocar, se eu colocar 3 elementos aqui, como é que vocês acham que ficaria o nome? Ó, mono é 1, bi são 2. Como é que vocês acham que fica? Trinômios, 3 elementos. Exatamente. Trinômio. Então vai ser 3. Então, por exemplo, se eu fizer assim, ó, x ao quadrado mais 2x menos 1. Tá vendo que ele tem 3 partes aqui? Então, isso aqui é um trinômio. Então, vamos colocar um outro aqui. Y ao quadrado menos 3y mais 4. Isso é um trinômio. E aí, de uma forma geral, quando a gente falar que são todos esses aqui, ó, todos eles entram como polinômios, né? E daí os nomes específicos a gente dá até o 3. Depois de 4 em diante, né, 4 ou mais elementos, a gente chama eles de polinômios. Certo? Então, a primeira ideia é isso aqui de reconhecer quando que eles são monômios, binômios, trinômios e polinômios. É mais com relação a nomes mesmo, certo? Bom, agora falando especificamente sobre polinômios. Nos polinômios, se vocês quiserem ir dando print na tela também, mas depois eu posso mandar o PDF disso tudo que eu estou escrevendo, depois fica mais fácil de vocês anotarem, certo? Eu faço um PDF deles e mando para vocês essas telas que a gente está usando aqui, tá? Deixa eu ver se eu abro mais um negócio aqui. Agora, nós vamos detalhar um pouquinho mais agora. Para ser polinômio, ele tem algumas condições. Para ser polinômios, então tem que ser sempre assim, ó. Por exemplo, eu vou generalizar aqui de alguma forma para vocês, mas, por exemplo, ele tem que ser 3x ao quadrado, até que vou colocar um maior aqui, ó. Vou pôr aqui um 3x à quarta menos 2x à terceira mais meio x ao quadrado menos 5x mais 3. Isto aqui é um polinômio e normalmente a gente representa ele usando alguma letra maiúscula. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, p de x igual a isso. Então, isso aqui é considerado um polinômio, certo? Este aqui, então, ó, isso aqui é um polinômio. O que que não pode? Ó, esses expoentes aqui, ó, o expoente, ele só pode ser número inteiro. Só pode ser número inteiro para ser polinômio, certo? Então, por exemplo, se eu colocar... aliás, vocês sabem o que são os números inteiros? Quem consegue me dizer aí o que que são os números inteiros? Que ele pode ser positivo ou negativo. Isso. Mas nesses números ele entra, por exemplo, 0,5, por exemplo? Não, não entra. Espera só um pouquinho. Então, 0,5 não tem. Então, para que ele seja polinômio, esse expoente ele só pode ser
Lá, tipo, -2, -1, 0, 1, 2 e assim por diante, certo? Então, se aqui for um número, uma fração, ele já não pode ser considerado polinômio. Deixa eu ver outra coisa aqui. Entendido, então, a ideia de polinômio? Essa é a parte super básica de polinômio. Onde que vocês vão começar a ter exercícios falando de polinômio? Na parte de operações, certo? Então, essa é a parte básica aqui de polinômio, para você entender. Cada pedacinho desse aqui, por exemplo, se eu pegar essa partezinha aqui que eu vou pintar aqui, ó, dá para ver que eu estou pintando a tela? Sim. Esse pedacinho aqui, como é que eu posso chamar ele? Ele inteiro é um polinômio. E esse pedacinho? Vai ser um monômio, Monômio. ok? E ele é composto por vários monômios. Vários monômios formam um polinômio. Só que para formar polinômio, o expoente aqui só pode ser número inteiro, certo? E aqui isso também só pode ter, para ser polinômio, só pode ser aqui x. Não pode ter x e y ao mesmo tempo, certo? Para ser um polinômio, ok? Ok. Bom, vamos criar mais um slide aqui. Falando dessa parte básica aí de polinômios, era isso aqui. Agora, uma coisa super importante que vocês vão precisar é sobre operações com polinômio. A Maria Helena aí que estava falando desse assunto, vocês chegaram a ver as operações com polinômios já? Não, eu acho que a gente vai ver essa semana. Então, essa é a parte que mais vai Eu ter... estudei isso no 8º ano, ano passado. Isso, no 8º ano sempre a gente fala disso mesmo. Que é letras com letras. Isso, exatamente. Então, deixa eu achar a tela aqui com vocês. Então, por exemplo, vamos pegar aqui alguns exemplos de polinômio. Vamos pegar alguns polinômios pequenos aqui, ó. Então, vou chamar esse aqui um polinômio de A. Deixa eu pegar aqui de algum exemplo. Vamos inventar qualquer um aqui. Por exemplo, 2x mais 1. E um outro polinômio, vou chamar ele de B e vou chamar ele de... Vou usar 3x ao quadrado mais 3x menos 2, por exemplo, certo? Aí nas operações... Deixa eu fazer o seguinte, vamos deixar mais fácil isso aqui para a gente começar. Vou tirar esse aqui e vou deixar só essa parte aqui, ó. Então, vamos pegar um primeiro exemplo aqui de operação. Ó. Eu vou fazer A mais B. Então, eu tenho que somar esses dois polinômios, certo? Então, como é que eu faço esse tipo de soma? Eu vou escrever aqui, ó, 2x mais 1, que é o polinômio A, mais o polinômio B, que é 3x menos 2, certo? Então, e agora? Dá para juntar isso aqui numa coisa só? Quem já sabe se virar com isso? Ou quem imagina como faça isso? Eu sei. Quem falou? Giovana. Vamos lá, Giovana. Diz aí, o que nós podemos fazer aqui para juntar isso, Giovana? A gente tem que organizar primeiro, né? 2x, aí aí 2x mais 3x igual a... Aí
Se o 1 e o 2 tá... Ai, meu Deus. Tá antes do igual, aí a gente vai Ah, eu entendi o trocar que os você quis dizer. sinais. Ah, então, ó, aqui ainda nós não temos uma equação, certo, Ivana? Aqui, ó, nós estamos falando só de uma expressão. O que você está comentando é se aqui, por exemplo, fosse igual a 5, por exemplo. Daí seria uma equação, que daí a gente vai isolar o x e tudo mais, né? É isso que você Ah, estava tá. falando, né? Mas é É. muito parecido. É que a gente ainda não, ainda aqui, ó, ele não é uma equação. Ele é só uma expressão. Nós só vamos juntar essas duas coisas. Então, como é que a gente sabe o que a gente junta? Como é que a gente junta na matemática? Por exemplo, ó, se eu falar assim para vocês, 2 cadeiras mais 3 cadeiras. Dá para juntar isso numa coisa só ou não? O que vocês acham? Ó, esquece matemática e pensa numa frase aí do seu dia a dia. Se eu falar aí, ó, 2 cadeiras mais 3 cadeiras, dá para juntar isso numa coisa só ou não? Sim, Sim, quanto que daria? Se eu juntar isso com isso. 5 5 o quê? cadeiras. 5 cadeiras. Certo? Agora eu vou colocar um outro exemplo. E se eu colocar assim, ó, 2 cadeiras mais 3 mesas? Vocês acham que dá para juntar daí? Não. Não dá para juntar. Então, ó, escrevendo isso aqui que a gente acabou de escrever, mas em formato matemático, deixa eu passar isso aqui para baixo. Opa. E nossa, cara. Deixa eu apagar isso aqui. Então, o que a gente pode fazer? Esse 2 cadeiras com 3 cadeiras, eu poderia escrever isso aqui, eu poderia escrever assim, ó. Para não precisar escrever cadeira inteira, eu posso pôr 2C mais 3C. 2 cadeiras, ó, em vez de chamar de cadeiras, eu vou chamar de C. Em vez de chamar de cadeira, eu vou chamar de C. Não fica mais curtinho? Então, a matemática faz isso. A matemática, a gente prefere escrever abreviado. E quanto então dá? Se 2 cadeiras mais 3 cadeiras dá 5 cadeiras, quanto que dá 2C mais 3C? 5C. 5C. Maria Helena, tranquila aí? Tá dando para entender isso? Vamos Tá falando sim. aí. Joia. Agora eu vou escrever o de baixo aqui, ó, de uma forma matemática. 2 cadeiras com 3 mesas não dá para juntar. Que seria escrever assim, ó, 2C mais 3M. Então dá para juntar isso aqui? Não Não. dá para juntar. Nós não vamos juntar ele. Por que que eles não são? Por que não dá para juntar? Porque aqui é C e aqui é M. A gente só junta quando eles são semelhantes, certo? O termo é semelhantes. Então, o C com o C dá para juntar. Então, neste caso aqui, quem que nós podemos juntar com quem aqui? O 2x. E o Mais 3? 3x. Dá para juntar com o 3x. Eles são semelhantes? Sim. Sim. Então, eu vou continuar embaixo aqui escrevendo. O A mais o B. 2x com mais 3x. Com quantos x você fica? 5x. 5x. Concordo? Então, eu posso escrever aqui, ó, de uma maneira mais simplificada, vira 3x. O que mais que dá para juntar? O mais 1 e o menos 2. Porque agora eles não têm letra, né? É simplesmente 1 menos 2. Então, esses dois aqui nós vamos juntar. E quanto que dá 1 menos 2? Ou menos 2 mais 1? Menos 2. Mais 1. Ó,
Você deve 2. Você tem 1, certo? Alguém se... Menos Menos quanto? Hum? Menos 1? Então, Sim. ó, quando eu tenho o sinal de positivo, significa que eu tenho. E o negativo significa que eu estou devendo. Se eu tenho 1, se você só tem R$ 1 e tira R$ 2, o que acontece? Quanto resulta nisso? Vou ficar devendo R$ 1, Devendo R$ 1. Por isso que a resposta é menos 1. menos 1. Então, esse mais 1 com menos 2 resulta em menos 1. Certo? Então, aqui a gente fez uma operação com polinômios. Nós fizemos uma soma, né? A parte laranja juntou e deu isso. E a parte verdinha juntou e deu isso. Concordam? Mas por que o 2 mais o 3 ficou 3? O 2 mais o 3. Qual 2 você está falando? O 2 que está em laranja aqui, ó. Esse aqui? Opa. Tá É... falando 3, que tá o Opa! 3x menos 1. Eu escrevi errado. Desculpe. Acho que agora que eu entendi. Aqui, né? Isso. Isso, eu estava explicando aqui, procurando outra coisa e acabei escrevendo errado. 2x com mais 3x resulta em 5x e não em 3x, como eu tinha colocado aqui. Certo? Entendido agora? Quando vocês não entenderem alguma coisa ou fizer errado aqui, vocês me falam. Porque às vezes eu fico falando todo mundo e atendendo aqui o chat de vocês, um monte de coisa ao mesmo tempo, daí a gente acaba escrevendo coisa errada. Entendido isso? Sim. Vamos fazer um outro exemplo agora, ó. Agora presta atenção, que agora eu vou fazer uma subtração. Puxa. Então eu vou pôr aqui, ó, um B. Eu vou fazer A menos o B. Certo? Como é que eu monto isso aqui? Vou dar um minutinho aí, vocês estão fazendo a anotação aí? Pega o caderno de vocês e tenta montar esta conta aqui, ó. O A menos o B. Vou dar um minutinho para vocês tentarem fazer aí. Enquanto vocês fazem. Yuri, você acha que vai ter mais alunos aí para participar? Acho que como hoje é o primeiro, É isso que eu pensei. não Cortou um pouco a ligação, se você tem que colocar puder. memória no celular, mas Então, acho que a partir da segunda-feira, beleza. Então, eu até pensei em a gente fazer de outra forma aí, tentar pelo WhatsApp, mas eu acho que aqui esse esquema aqui é legal, né? Fazer assim, o que vocês acham? Dá pra gente fazer assim? melhor. Eu acho melhor do que É. pelo WhatsApp. E dá pra ver até a tela do computador. Daí eu vou escrevendo, fica igual na sala de aula, né? O professor vai escrevendo e vocês vão acompanhando. Melhor a gente fazer aqui mesmo, né? Isso. Eu acho. Ah, então beleza. Conseguiram montar aí, então? Vou fazer aqui para vocês verem. Então, ó, vou colocar no lugar do A aqui, eu vou colocar o 2x mais 1, certo? Agora que tem o detalhe importante, ó. Estão vendo que é menos? Então, eu vou pôr aqui, ó, menos. Menos o B, certo? Só que o B é tudo isso aqui, ó. Tudo isso é o B. Sempre quando tiver um binômio e aqui antes tiver uma subtração, olha aqui um problema que a gente tem, ó. Se eu colocar isso aqui, ó,
3x menos 2. Quem fez isso que eu fiz aqui? Tem alguma coisa errada ali. Qual é a coisa que eu errei ali? O... Tem uma coisa errada aqui, ó. A coisa que está errada aqui é que sempre quando for negativo, é menos o b inteiro. E do jeito que está escrito aqui, ó, tá ficando só menos 3x, certo? Então, o ideal é vocês colocarem aqui, ó, um parênteses, ó. Tem que pôr o parênteses. Se não colocar esse parênteses aqui, vai ficar errado. Certo? Então, vamos seguir aqui. Certo. Seguindo em frente. Vou repetir aqui o 2x mais 1. E agora, o que eu faço com esse menos aqui? Alguém lembra o que acontece quando você tem um menos antes do parênteses? Se eu tivesse assim, por exemplo, ó, um 2x mais y. Quando você tem um número aqui fora do parênteses, o que a gente faz? Multiplica o que está fora por o que está dentro. Exatamente. Vai multiplicar esse pelo que está dentro e depois esse pelo que está ali também. Então, ficaria 2x mais 2y. Certo? Nós vamos ter que fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, vai ficar menos isso e menos isso. Isso aqui é o que a gente chama de propriedade distributiva. Já ouviram falar, não? Distributiva. Sim. Certo? Então, daí vai fazer esse vezes esse, que daí vira menos 3x. Daí, beleza. E esse vezes esse, na multiplicação, menos vezes menos, vira? Mais. Mais. É isso aí, vira 2. Positivo. Certo? E agora fica igual ao anterior. E aí, agora é só juntar. Quem com quem vai juntar aqui? Quem são os termos semelhantes? Quem é o termo semelhante do 2x? O 2. O 2x e 3x. e menos E o três. 3x. Menos 3x. Certo? E agora, ó. Cuidado para não errar o sinal, hein? 2x menos 3x. Você tem 2. Você tem 2. E tira 3. X negativo? X negativo. Porque você só tem 2, né? E tira 3. É. Então vai dar menos x. Ou x negativo. Certo? Então esse é o resultado da parte que ficou laranja. E agora o que mais ficou? O 1. O mais 1 e o mais 2. Isso, Porque esses menos dois. com menos é mais. E agora, quanto vai dar isso? Mais 1 somando com 2. Mais 1 com mais 2. Vai dar quanto isso? Mais 3. Mais 3 Mais simplesinho. Então, ó, o que nós temos aqui? O resultado da parte laranjada é esse aqui. O resultado da parte verdinha é esse aqui. Certo? Deixa eu só fazer um comentário aí. Yuri acho que falou de mais com menos dá menos. Na onde você falou que mais com menos daria menos aqui, Yuri? No, menos na hora de distributiva, na hora que é o Ah, aqui menos em que cima. está fora com o menos 2 que está dentro. Ah, isso, que virou 2. Aí sim, aí tá certo. É isso mesmo. Espera só um pouquinho. Fala, filho. Eu quero ser... Meu netinho tava falando comigo aqui. Mas entendido aqui, galera? Consegui entender. Beleza. Então, esse aqui, com certeza, vai ser uma das primeiras partes que vocês vão estudar aí de polinômios. Vai ser essa parte da soma. Da soma e subtração de polinômios, que é a parte mais básica. Então, guarde sempre que você só vai conseguir juntar qualquer coisa na matemática se elas forem iguais.
Ou melhor, Ok. se elas forem semelhantes, né? Então, por exemplo, esse caso aqui, ó, o 2C com mais 3M. Não tem como escrever numa coisa só, né? Eu vou separar aqui ó, um exercício para vocês. Deixa eu fazer mais um exemplo aqui, ó. Vou fazer um com um pouquinho maior. Peraí. Ô, professor, mas depois colocar no grupo, Oi? o senhor está gravando para depois colocar no grupo para os alunos que não tiveram acesso? Sim, vou gravar, sim. Tá gravando a aula aqui. Daí depois a gente coloca lá, né? Ok. Olha só esse exemplo que eu vou colocar aqui para a gente ir finalizando. Que daqui a pouco eu tenho outro compromisso. Vou pegar... Fazer um outro exemplo agora, hein? Só que agora com uma situação maior, ó. Ó, quero que vocês façam primeiro aqui na letra A pra gente. Eu quero que vocês façam A mais B. Vamos ver se vocês conseguem fazer. E quem já acabar, já faz A menos B. Só que agora eu coloquei uma situação um pouco maior aqui, ok? Ok. Pessoal, vocês estão com câmera? Quem quiser, né? Quem quiser abrir a câmera aí para... Vou tirar uma foto da tela aqui com vocês. Pra gente postar lá no Instagram depois da nossa aula de hoje. É pra ligar a câmera agora? Pode ser. Todo mundo tá aí? Quem tá, ó? Alguns já saíram, né? Ou caíram, não sei se saíram. Yuri, você tá com câmera aí também? Emerson também? A Giovana saiu, deixa eu falar com ela aqui no WhatsApp. Vê aí se eles conseguem voltar pra gente fazer uma foto aí. Só pra eu postar lá no canal lá depois da nossa aula. Se vocês quiserem também, não precisa abrir a câmera, só se quiser. Eu vou pra um local mais claro, porque minha câmera ela fica meio escura. A minha também tá bem escura aqui, porque eu tô improvisando com o celular também. Vai esperar a Giovana entrar ou já pode ligar a câmera? Esperar ela voltar, né? Enquanto isso, vou fazendo a correção. Podemos fazer o A aqui? Uhum. Beleza, então, vamos conferir. Foi Então, que a internet dela caiu. eu imaginei mesmo que tinha caído a internet. Ó, 2x ao quadrado menos 9x mais 2. Só copiei o A, ó. O A entrou aqui. Agora eu vou somar. Ó, quando é soma não precisa de parênteses. É só quando tiver o negativo que tem que tomar cuidado. Então vou juntar aqui o 3x ao quadrado mais o 7x menos 1. Certo? Agora vamos juntar. Quem são os termos semelhantes aqui? Tem outro x ao... Oi, pode falar. 2x Ao quadrado ou elevado a 2, ou pode falar elevado ao quadrado ou elevado a 2. Ok. 3x, também 9x
Não. O 2x ao quadrado, ele é semelhante só do 3x ao quadrado. Tá vendo que aqui é 9x e aqui é x ao quadrado? Isso já deixa eles diferentes. Então, eu não posso juntar. Eu só vou poder juntar aqui, ó, esses dois. Só esses dois que são semelhantes. Entendido? Eu acho que eu errei nisso. Beleza, não tem problema. Mas entendeu por que que eles são diferentes? Ó, Entendi. só por causa do quadrado, certo? Uhum. Então, juntando esses dois, eu vou colocar a resposta aqui embaixo, ó. 2x ao quadrado com mais 3x ao quadrado, 2. Vocês estão me vendo na câmerazinha aí, ó? 2 com mais 3 resulta em 5x ao quadrado. Beleza? Quem mais eu posso juntar? Giovana voltou. Beleza, Pode Giovana. juntar o mais 2 menos 1. Isso. Só que eu vou pela ordem, tá? Eu vou pegar primeiro aqui o menos 9x. Com quem com menos de 9x pode juntar? Com 7x. Exatamente. Com um outro termo que é semelhante, ó. X com x, x ao quadrado com x ao quadrado. Menos 9x com mais 7x, você deve 9 e paga só 7. Quanto fica? 2. 2. 2x. 2x positivo ou 2x negativo? Negativo. Negativo, porque a dívida é maior do que o lucro, né? Ó, eu devo mais do que eu tenho de dinheiro. E, finalmente, vamos aqui juntar, o Yuri tinha falado aí, ó, o 2 com o menos 1. 2 menos 1, simplesinho, dá 1. Concordam? Beleza? Sim. Bom, antes que caia a internet aí de novo, vamos fazer uma fotinho? Se vocês puderem abrir a câmera de vocês aí, ó, eu vou colocar na minha tela e a gente tira uma fotinho aqui, um print da tela. Eu tava toda desarrumada, senhor. Credo. A gente fica rindo porque a qualquer momento ele vira foto. Tá dando para me ver? Tá. Tá rindo de quê, Yuri? De você se arrumando. Beleza aí? Ó, coloquei na tela aí, deu para ver como ficou? Depois eu vou recortar aqui, ó. Vai ficar só essa parte aqui, nossa. Não, professor, tirei outra. Quer que tire outro? Espera aí, vou tirar, então. Pode ser? Vai, ó. 1, 2 e... Dá um sorrisinho aí. Foi. Espera aí que eu já coloco lá para vocês verem. Ó, só para vocês verem aí como ficou. Estão vendo aí?
Essa ficou melhor. Beleza. Ficou melhor. Vai ficar bem pequenininho no post lá, não dá nem para ver direito, só vai dar para saber. Só nós que vamos saber quem que era praticamente. Beleza? Vamos fazer esse último aqui para a gente finalizar? Vamos. Peraí. Então agora é subtração. Opa, errei aqui um botão. Então, eu vou copiar de novo o A. Opa. 2x. Deixa eu só fechar uma coisa aqui. Vamos voltar aqui. 2x ao quadrado, que é o A, menos 9x mais 2, menos, ó, quem lembrou do parênteses aí? Lembraram que tinha que colocar um parênteses aqui, ó, por causa de ser negativo? E aí entra o 3x ao quadrado mais 7x menos 1. Certo? Todo mundo me ouvindo aí? Sim. Então, beleza, vamos embora. Vamos finalizar aqui, para a gente acabar. 2x ao quadrado. Aí eu vou ter que fazer aquela distributiva, ó. Esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Então, essa parte aqui vai ficar menos 3x ao quadrado, menos 7x, porque menos vezes mais dá menos. E menos vezes menos dá mais 1. Certinho para todos? Falem aí se não entenderam. Sim. Então vamos lá. Agora vamos juntar. 2x ao quadrado junta com quem agora? Diz aí. Com Com 3 menos 3x. 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Muito bem. Então vai ficar 2x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Eu tenho 2 e tiro 3. O que acontece? Fica com menos x ao quadrado. Isso, fica devendo um x ao quadrado. Por isso que ficou negativo. Agora vamos no menos 9x. Junta com quem? Menos 7x. Com menos 7x. Eu tenho uma dívida de 9, ó. Eu estou devendo 9. E depois eu faço uma outra dívida de 7. Quanto dá isso? Menos 16x. Menos 16x. A dívida aumentou. Dívida junta com dívida dá uma dívida maior ainda, né? E para finalizar, o 2 junta com o 1. E 2 mais 1 é facinho. Simplesmente dá 3. Então, esse é o resultado de A menos B. Quem conseguiu acertar aí? Inteirinho. Eu acertei. Mais alguém? Eu não tinha feito porque minha internet caiu. Aí eu tava copiando as questões, mas só que a internet caiu. Não, sem problema. Galera, é isso aí então, ó. Nós vamos ter que encerrar porque eu tenho um compromisso agora, mas daí semana que vem a gente continua falando. Se vocês quiserem, a gente pode continuar. O certo era a gente pegar um conteúdo e falar um pouco mais sobre ele, né? Então, durante essa semana, se vocês tiverem mais dúvidas, daí a gente planeja o que nós vamos fazer na aula da semana que vem, certo? Para a galera aí do 9º ano, que acho que eles, não sei se estão todos aí, né? Mas que falaram que estavam vendo outros assuntos. Se quiser pegar um outro assunto também, daí eu tento falar sobre ele na outra aula. Mas, se possível, semana que vem vamos planejar, vamos ver que assunto que vocês querem que eu fale, e daí eu já deixo meio no jeito aqui as atividades para a gente fazer. Certo? Ó, eu vou colocar Tá bom, só mais professor. Obrigado pela aula. Segunda-feira. Opa, cortou a ligação aí. Eu vou mandar isso aqui como PDF para vocês e eu vou colocar uns exercicinhos para vocês fazerem também, certo? Ok. Muito obrigada. Ok. Tá muito Ah, bem. Beleza. Professor, mais tarde eu envio o livro do 9º ano, que eu só enviei do 8º. Beleza. Se você
Me manda que daí a gente vai. Manda no privado lá pra mim. Você na verdade podia até pôr no grupo aí, não sei se todos têm, né? Quem não tiver, dá até pra eles usarem, mas depois você me manda no privado lá. Tá ok? Valeu, galera. Tá bom, professor. Obrigado. Parabéns pelo empenho de vocês aí de procurar alguma aula, porque a maioria das pessoas não tá nem querendo a saber, né? Por isso que eu tô disposto aqui a ajudar vocês, porque vocês estão a fim de estudar. Beleza? Muito obrigada. Obrigado, Nada. professor. Até Obrigado, Um segunda. professor. abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau.